Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que você está vendo esse vídeo. Tudo certo, galera? Então vamos reiniciar nossos períodos de atividades remotas. Aí vamos para o quarto período, mais longo de todos, pelo que eu vi, né? Praticamente o mês de agosto inteiro. E o mês de agosto ele é interminável, né? Ele tem 18 finais de semana, 13 sábados, 18 domingos, né? E mais ou menos umas 25 segundas-feiras. Quem trabalha com educação é isso mesmo, né? Então, gente, a gente vai começar a trabalhar agora sobre redes de comunicação. É um assunto bem fácil, um assunto bem do dia a dia de vocês, certo? E talvez o que complique um pouco aqui nesse início aqui é tentar ver o mundo sem a internet, né? Tentar lembrar o mundo, vocês já nasceram num mundo conectado, certo? Tá? Só acompanhar a evolução daquilo que já estava conectado, digamos assim. Né? Mas antes de dar continuidade, olha só como o slide aqui, né? O negócio melhorou. Agora eu fico aqui encaixadinho, certinho aqui, ó. Ó pra cima aqui, ó, o nome do professor lá em cima, tudo certinho, fica encaixadinho aqui no laranja. E os slides ficam passando aqui do lado aí. Tá ficando cada vez mais profissional, né? Tô esperando aí que futuramente vocês vão receber os óculos 3D, que nós vamos ter algumas inovações, tô brincando aí no futuro, né? E outra inovação que vocês estão vendo, né? Óculos. Alguém foi renovar a carteira de motorista, foi fazer o exame de visão, tinha que falar 5 letras e errou das 5 letras, errou as 5. Né? A idade chegou, a idade pesou. Bom, gente, mas vamos lá então. Redes de comunicação. Bom, quando a gente começa a falar de rede de comunicação, eu acho que antes da palavra comunicação tem a palavra conhecimento. Né? Porque a comunicação são as formas de como tu repassa esse conhecimento, ou seja, tu comunicar alguma coisa, é comunicar um conhecimento. Beleza? Por isso que eu trago essa primeira imagem. Olha só, rede de comunicação. Olha só que bonitinho que eu aqui certinho, aparece o tema da aula ali e aqui aparece os slides. Oh, evolução, né? Enfim, como a comunicação como meio de alteração socioespacial. Isso é uma verdade, né? Assim como a agricultura mudou a sociedade, o espaço, a industrialização mudou a sociedade, o espaço, né? A internet também mudou a sociedade e o espaço, digamos assim. Então, acompanhando aqui com o mouse, né? O mouse está aqui do meu ladinho aqui, ó. Tá bem aqui, né? Agora vocês acompanham o mouse, que ele vai lá do outro lado lá e vai acompanhar aqui a evolução, né? Sociedade da caça e coleta, né? O homem ainda como não apropriado da natureza, mas como um animal, né? Como ele se alimentava de um animal, outro animal podia se alimentar dele e assim por diante, certo? Essa relação de poder, ou seja, quem estava mais ligado, quem tinha pelo menos uma arma, alguma coisa para poder se defender. Né? Na sociedade agrícola, já o próprio cultivo, né, o domínio da técnica de cultivo, a quantidade de produção já era uma relação de poder, certo? Com o passar do tempo, energia elétrica, petróleo, né, outras formas, veio a sociedade industrial com a Revolução Industrial lá por volta de 1750, né, quem detinha os meios de produção tinha o poder. Então olha só a ligação que eu estou fazendo. Estou trazendo lá de trás como que eram as formas de se chegar ao poder. E hoje, né, na sociedade atual, com as redes de computadores, com a internet, com tudo isso, né, um mundo de conhecimento e principalmente de quem gera o conhecimento é onde está centralizado o poder. Né? Então, quando a gente vê esse negócio de quem gera conhecimento, quem gera tudo isso, a gente vai pegar como exemplo aí países, obviamente, ricos, né? Que desenvolvem muito tecnologia, desenvolvem muito, apostam muito na educação, apostam muito na ciência, né? Como o caso dos Estados Unidos, como o caso da China, como o caso de vários países europeus, como o caso do Japão, certo? Alguns países emergentes também, né? Como a gente tem notado também, como tem notícias evidenciando também o Brasil em certos momentos, né? Nas pesquisas, né? Aliás, o brasileiro ele é muito bom, né, no que diz respeito à evolução de técnicas de pesquisa, de novos conhecimentos, de ideias inovadoras, mas devido àquele assunto que a gente viu na aula no ano passado, né, sobre migrações, a fuga de cérebros ela é muito grande por conta dessa grande capacidade que o Brasil tem de destaque aí, acaba essas pessoas ao invés de desenvolverem aqui e desenvolver no outro país e acaba enriquecendo um outro país. Beleza? Então o que é a comunicação de acordo com o dicionário? Né? Ação de transmitir uma mensagem e eventualmente receber outra mensagem como resposta. Certo? Basicamente a mensagem que eu estou enviando, a mensagem que eu estou recebendo é
é a comunicação, né? É um conhecimento que eu estou passando para alguém, é um conhecimento que alguém está me passando. É uma chamada de atenção que eu estou passando para alguém, é uma chamada de atenção que alguém está passando para mim. Mas tudo por trás da comunicação tem a palavra aí encaixada conhecimento, né? Seguinte, a aula ela trata sobre redes de comunicação. Se a gente está falando de rede de comunicação, a gente está falando aí de um emaranhado de fios, né? Mas com sistemas wireless cada vez mais presente, um emaranhado de não fios visíveis, né? Digamos assim, esses fios não visíveis, mas que criam, né, como aparece o desenho aqui em cima de mim, uma teia de comunicação em que o melhor exemplo de todos, desde lá do início do final dos anos 80, início dos anos 90, né, e principalmente aqui para nós, aqui no Brasil, aí final dos anos 90 começou a ficar cada vez mais evidente a internet em si, ok? Então é o seguinte, gente. A comunicação humana ela representa muito bem o que acontece também com a rede de comunicação. Uma comunicação entre uma e outra pessoa ela é muito bem representada pela internet. No que diz respeito ao seguinte, ó, a comunicação humana é a ferramenta que possuímos para construir relacionamentos. Ela nos oferece a possibilidade de gerar conhecimento, entendimento, aceitação, comprometimento e ação. Certo? A comunicação é fundamental para o ser humano conhecer pessoas, descobrir caminhos e oportunidades de troca e crescimento, evolução. Se a gente trouxer tudo isso para um ideal capitalista, né, que a maior parte dos países do mundo pratica o capitalismo, né, 90 e poucos % aí, e até mesmo aqueles que são socialistas têm ideologias capitalistas no que diz respeito à obtenção de lucro e assim por diante, né, a gente vai ver que na verdade a comunicação, né, o repasse e a geração de conhecimento começou a se constituir então uma relação de poder, uma relação financeira também aí, certo? Porque a internet ela existe para nos ajudar, ela existe para nos facilitar, né? Os outros meios de comunicação, a televisão ela existe, né? O jornal está ali para a gente ver, mas no meio do jornal tem uma propaganda. Né? No meio de uma conversa numa rede social tem uma propaganda. Lá nas entrelinhas tem alguém querendo incentivar a gente a consumir alguma coisa, certo? E essa figurinha, essa charge que eu boto aqui, é justamente esse ajuste, né? A gente tem que saber muito bem com o que está lidando, né? Muito bem o que está assistindo, muito bem o que a pessoa está falando para nós, né? A pessoa que consegue organizar melhor as ideias não é facilmente enganada, né? Mas que infelizmente acaba acontecendo que muitas pessoas têm a informação errada, aceitam a informação errada ou até mesmo recebem a informação correta, mas transformam ela num contexto totalmente desigual daquilo que foi proposto, certo? Então até essa imagem aqui do ladinho aqui do Tedros Adhanom, né? Vocês têm escutado muito esse nome por aí, que é o diretor da OMS, né? O diretor da OMS, isso mesmo, né? Que é o seguinte, ó, a importância da comunicação. A comunicação é uma ferramenta que promove sinergia para alcançar os resultados almejados e, quando bem trabalhada, auxilia na integração entre os colaboradores. Mas o processo somente é bem sucedido quando o destinatário recebe, compreende e interpreta a mensagem, mas interpreta bem, certo? Porque a gente sabe o nível de confusões que deram aí das interpretações cada vez que o diretor, o Tedros, ele fazia um pronunciamento, né? A gente viu aí vários problemas de interpretação ou queriam interpretar ao seu modo aquilo que estava sendo dito, né? Não estou aqui querendo colocar nas palavras do próprio Tedros em xeque, né? Porque, enfim, em virtude de tudo que está acontecendo com o nosso país, em virtude de tudo que está acontecendo com o mundo, toda essa questão da pandemia aí, tudo é muito novo para a gente, né? A gente tem experiências muito antigas, mas de um mundo bem diferente de um mundo atual, né? Um mundo que, se morrer uma pessoa do outro lado do mundo, a gente vê quase que instantaneamente isso acontecendo. Os números, né? A rapidez, a velocidade de comunicação é muito mais rápida do que acontecia naquele tempo, né? E a gente poderia usar toda essa informação, essa facilidade de comunicação que a gente tem nos dias atuais, justamente para praticar aquelas coisas que deram certo nos países, que deram errado nos outros, enfim, trocar informações, né? Se comunicar, olha só, se comunicar melhor para evitar problemas, certo, gente? É só um adendo aí, mas que vale muito a pena. Então, assim, ó, a importância da velocidade de comunicação, ela
Ela vai muito além, digamos assim, da questão do próprio interesse em saber, né? Mas eu estou dando o exemplo aqui da questão da vacinação, né? Como a gente está correndo atrás muito ansiosos, uma notícia sai da vacina, não sei o que, e assim por diante, né? Descobre lá, de repente deu resultado positivo lá na Rússia, que a Rússia descobriu que a vacina deu certo. Nossa, em questões de minutos a notícia se espalha pelo mundo. Ah, e se não deu certo? Às vezes a gente não sabe, mas outros laboratórios acabam sabendo em contato com o laboratório da Rússia que lá na Rússia eles já tiveram tal experiência e não deu certo, né? Ao invés do que acontecia antigamente, que a pessoa estava aqui testando o negócio, digamos que em outro país do mundo uma pessoa já testou aquilo e sabe que não deu certo. E aqui a pessoa está testando a mesma coisa que não sabe, não tinha comunicação. Na verdade, agora toda essa facilidade, né, vem a contribuir muito nesse sentido, né? Essa facilidade, a maioria das vezes a gente sempre espera, a gente sempre quer que ela seja benéfica para o mundo, né? Mas existem as pessoas mal intencionadas que usam isso ao favor do mal, né? Para promover o bem para ela, digamos assim, certo? Então a gente tem que ficar muito ligado, tem que ficar muito, né, tem que ler muito em sites confiáveis, tem que, né, a gente está quase fazendo um discurso aqui de fake news, né, uma palavra que é muito evidente aí, que vocês estão bem ligados, muito dita ultimamente, né, o controle que a mídia tem sobre a gente, o controle que a internet tem sobre a gente, o controle que as notícias têm sobre a gente, o controle que os grupos de WhatsApp da família têm sobre a gente, né, ou lugarzinho para ter fake news. Mas vamos lá, né, gente? Então, acho que todo mundo aqui já deve ter compreendido de sempre que vê uma notícia, alguma coisa, tirar um pouco o jogo de interesse de lado, dar um passo para trás, ver se aquilo realmente, fazer uma breve pesquisa, porque até mesmo os jornais, como vocês podem estar acompanhando, talvez, existem já quase o mesmo nível de notícias que tem no jornal, tem também o nível de desmentir notícias, né? Ao mesmo tempo que eles estão dando notícias, eles estão desmentindo outras notícias que foram inventadas e foram espalhadas por aí, né? Que vocês sabem, né? A pessoa acaba acreditando naquilo que ela quer acreditar, certo? Como estão distribuídas as formas de comunicação no mundo atual? Isso aqui também, como eu falei lá no começo para vocês, não é um assunto muito difícil, né? Existe um jogo de interesse econômico, obviamente, né? Existe um jogo de interesse político que acaba sendo econômico, certo? Existe um jogo de interesse social que acaba sendo econômico. Existe um jogo de interesse cultural que acaba sendo também econômico. E o etc. também é econômico. Não sei se vocês entenderam o que eu quis dizer, mas, por exemplo, né, uma nova música, alguma coisa, ela vai para a internet, ela vai ser jogada, mas a ideia é que ela vai ser repetida, ela vai ser, né, quanto mais repetida ela for, mais dinheiro vai girar. Vocês viram esse exemplo que teve agora, por último, esse clipe ali da menina, como é que é? Aquela, a ex do Whindersson, não pode falar assim, a ex do Whindersson, não lembro o nome dela. Thaís Sonza, não sei o que, Sonza, acho que é isso. Não sei, gente, desculpa, mas enfim, a mídia me controlou nesse sentido também, né? Ela teve uma busca muito grande pelo lado negativo, mas que acabou, mesmo sendo negativo, acabou tendo milhares de acessos. Né? E esses milhares de acessos renderam ótimos lucros, né, para os artistas que fizeram a música ali, enfim. Mas tudo é uma jogada de marketing, né? E o marketing está na internet, o marketing está na televisão, o marketing está em todas as mídias que a gente pode ver. Então, sempre por trás de qualquer ação, como a gente vive no mundo capitalista, infelizmente a maior parte delas existe um interesse econômico por trás dela, né? Ou o interesse econômico ele é muito direto, como uma propaganda em si de um produto, ou existe um interesse econômico por trás de toda uma conjuntura, de todo um planejamento daquilo ali, certo? Bom, falando sobre a distribuição da internet do mundo, a gente pode parar para observar essa figura, né? Na verdade, ela não é um mapa, a gente não pode dizer que é um mapa, ela é uma figura que traz para nós uma interpretação bem clara do nível de desenvolvimento dos países, né? Essa imagem que vocês estão vendo aqui do lado, de acordo com o que eu observo nessa imagem, eu consigo avaliar até mesmo o nível de desenvolvimento dos países. Obviamente, quanto mais iluminado ele é, maior é a sua infraestrutura. Sua infraestrutura é grande porque ele é bem desenvolvido. E olha só como é fácil de analisar, né? Olha só como nos Estados Unidos aqui, ó. Agora vocês vão acompanhando o mouse lá do lado, tá? O professor vai falando aqui do lado e vocês vão acompanhando com o mouse, ó. Essa aqui é a parte leste dos Estados Unidos, ok? E essa aqui é a parte oeste. Aqui tem muitos desertos, por isso que aqui não é tão iluminado assim. Mas aqui não, ó, olha só o nível de desenvolvimento, a infraestrutura. Olha a Europa como é muito bem, entre aspas, acesa.
né? O Japão aqui é totalmente iluminado, a Índia, olha só como essa porção da China aqui não é tanto e essa porção é mais, é porque essa porção aqui da China é dominada por cadeia de montanhas, né? Olha a Austrália como é verdade, como grande parte da Austrália é deserto e aqui é a parte mais ocupada. Ah, vamos pro Brasil, né, professor? Olha lá, o Brasil, a parte litorânea é bem mais ocupada, o estado de São Paulo aqui mais ou menos, ó, como é bem iluminado, Buenos Aires, né, aqui bem pertinho de Montevidéu e assim por diante, mas olha o continente africano, né, a grande massa, chama atenção um pouco aqui, o país que fica aqui no sul, que é a África do Sul. Mas enfim, essa quantidade de iluminação que aparece nessa imagem aqui, ela reflete o nível de conexões, ela reflete o nível de transição né, de informações que vai de um país ao outro, ou seja, quanto mais evidentes são essas linhas que vocês veem nesse mapa, maior é o fluxo de informações. E aí repete-se o que está na figura anterior para essa figura anterior a essa figura. Então fica fácil, né? É bem evidente isso, que quanto mais desenvolvido o país, maior vai ser o fluxo de informações, mais rápida vai ser a internet, né? Mais comum vai ser o uso, enfim, né? Um assunto aí que é fácil de a gente conseguir entender, né? E aí a gente chega a esse mapa, aonde mostra que quanto mais escuro for o mapa, né, verde mais escuro, maior é o uso da internet. Então a gente tem proporções, o Brasil está nos países de destaque, né, um país emergente, mas olha só o Canadá, os Estados Unidos. Os que estão em vermelho aqui não tem informação, tá? Não evidenciam, tanto é que um dos que estão vermelho aqui é a Coreia do Norte. Mas olha só o Japão verde bem escuro e tal, olha só como é o país da África aqui está um verde bem claro, né? Enfim, a questão de infraestrutura, de nível de desenvolvimento do país, reflete muito o uso da internet e como captação de informação. Tá? E até mesmo nesse sentido de captação de informação, eu trouxe aqui para vocês algumas curiosidades. Né? Esses dados aqui eles são de 2019. Ok? 2019 foi o primeiro ano em que o uso de aparelhos celulares acabou absorvendo maior uso de internet do que os laptops e desktops, né? Ou microcomputadores ou notebooks e assim por diante. Né? Até então, quem ocupava a maior parte eram eles. Então, o uso do celular é cada vez mais evidente. Né? A gente agora as reuniões de professores, por exemplo, a gente já tem a possibilidade de usar o celular, né? De um tempo para cá já pode usar, não precisa mais usar o laptop e assim por diante. Então, estão ficando cada vez mais funcionais os smartphones, os mobile phones, como aparece aqui em inglês, né? O tablet despencou, né? O tablet até parecia que ia dominar, mas o tablet despencou, desapareceu. E outros tipos de serviço, acesso à internet por outros tipos de plataformas, como videogames, né? Que acessam a internet, ou aparelhos de TV também, que tem acesso a Netflix e tal, né? Mas a gente está falando do aparelho que acessa a internet. A maior parte deles, então, são smartphones, né? O que mais se observa na internet em smartphones? 12% para ver vídeos, né? 59% para ler, né? Então basicamente notícias, sejam elas verdadeiras ou falsas, enfim. 14% para escutar música e sobre uma porcentagem para outras finalidades, né? Só algumas que chamam a atenção. Eu trago um dado interessante aqui para nós, principalmente no Brasil, que no Brasil o Instagram ele é muito presente na vida das pessoas, né? Mas o Instagram ele é o primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto das redes sociais mais utilizadas, né? E o Facebook, isso aqui é um padrão mundial, tá? Olha só como o Facebook, 65,75% é muito forte, né? É muito forte no mundo. Então ele tem um poder muito grande, né? E é um poder mesmo, né? Porque a gente trata ele como uma rede social, mas ali está armazenado tudo aquilo que a gente gosta, tudo aquilo que a gente já pesquisou, enfim, muitas situações, né? Depois vem o Twitter, Pinterest, YouTube, Instagram e assim por diante. Beleza? Os conteúdos mais acessados em websites. Aqui apareceu, né? Conteúdos para mais acessado é conteúdos para maiores de 18 anos. Depois vem games, né? Depois esportes, né? Assuntos referentes a esportes, compras, né? Saúde, olha só como notícia é pouco, né? Como a gente poderia usar mais a internet a nosso favor. Enfim, basicamente é isso, né, gente? O assunto ele é bem tranquilo, ele é bem fácil de compreender, né? Mas difícil para vocês imaginar essa aula sendo dada há 20 anos atrás, quando a internet estava aparecendo, quando tudo era muita novidade, né? Hoje as novidades no mundo da internet, basicamente elas não têm já o mesmo poder
digamos assim, de deixar as pessoas surpresas que tudo que vem sendo inventado do que há 20, 30 anos atrás, quando a internet começou a aparecer nas nossas vidas. Né? Vocês conseguem imaginar agora um mundo sem WhatsApp? Conseguem imaginar um mundo sem Instagram? Conseguem imaginar um mundo sem Facebook? É mais complicado, tá, gente? Então a gente vai dar continuidade aí, semana que vem eu vou avisando vocês aí, conforme as aulas vão ficando prontas, e aí a gente vai evoluindo no conteúdo. Beleza? Um abraço a todos.